Olá, boa tarde. Quase 5 horas, poucos minutinhos antes, bem poucos, né? E eu vou tentar ainda passar no GC, porque não vai dar pra... Eu prefiro não fazer isso amanhã de manhã. Só se hoje ele não puder me ajudar. Não sei se os meninos já voltaram, se ele tá sozinho. Ele prefere que eu vá de dia, de manhã, né? Mas vamos ver se eu consigo hoje. Como o trânsito está bem tranquilo, vou tentar me aproveitar disso. E aí, passou o dia, a Caixa continua bloqueando o site de envio do fundo de garantia. Eu não consigo emitir as guias que na sexta-feira devem ser pagas pela empresa. Guias de fundo de garantia. Guias relativamente pesadas. E, bom, vamos ver se amanhã regulariza. Porque hoje realmente não estava legal. Mais uma vez. E a resposta automática do funcionário da Caixa, do atendimento da Caixa. Sim, o site da Caixa está fora do ar. Engraçado que uns 3 meses atrás isso aconteceu, uns 2 meses atrás, e a mensagem muito parecida com essa que dava de erro na tela, e o meu gestor de informática, deu até um entreveiro entre eu e ele, ligou lá e deram essa mensagem para ele, de que estava fora do ar. Eu liguei, a menina me passou um procedimento longo até para reajustar o meu navegador, e aí eu consegui fazer a transmissão. Ou seja, o problema não era estar fora do ar, era um problema técnico e eles não resolveram. Enfim. E era isso só. Mas vamos lá, né? Ainda bem que o meu contas a pagar agora, hoje em dia, já tem uma relativa agilidade. Então praticamente passei o dia entrando no site, tentando mandar, voltando, fechando tudo, eliminando as criações dos arquivos zipados, recomeçando o processo, criando novo e ele travando o tempo todo. Fiz isso mais ou menos umas 20 vezes, depois parei. Deu até para eu ler um pouquinho agora, últimos 40 minutos aí, dei uma lida, mais umas páginas aí do livrinho bacana. Explicar uma coisa importante sobre esse livro. Guia politicamente correto da história do Brasil. Politicamente incorreto da história do Brasil. Que não é que eu ache, não,
ele está desmentindo tudo o que aconteceu, e isso é muito legal, é legal. Não, se não, eu estou usando o mesmo argumento que eu usei para aceitar tudo que eu achava que era verdade da nossa história, ou para entender, enfim, e acabo usando do cara, substituindo tudo um pelo outro. A questão é que tem coerência e tem relatos específicos, datados e explicados, e essa é a questão. Não se trata apenas de uma visão política de desmascarar a história ou de perder o sentido da história que nós conhecemos, mas se trata de explicar por que a história foi montada daquele jeito e contada daquele jeito, como, por exemplo, a Guerra do Paraguai que eu estou vendo agora. Mas eu ainda não vou falar agora sobre isso, não. Quero usar aqui um terminho que tem me incomodado há um tempo, e claro que isso começou com mais um WhatsApp, né? E depois já se transformou num relato específico e algumas coisas que eu ouvi, juntando todas as coisas. Ontem foi o ápice. Então, mais ou menos lá, na semana passada, entre Natal e Ano Novo, aparece um vídeo mandado pelos grupos conservadores específicos de amigos que eu tenho, onde um cara está passando na frente de um presídio e mostrando assim, falando, né, olha, o bando de vagabundo que está sendo solto para assaltar, para não sei o que a gente sustenta. E depois ele passava também, corta o filme, há um corte no filme, ele está passando na frente de uma agência do Banco do Brasil. Eu especificamente não entendi direito, eu até preciso pegar esse argumento, mas eu sei que o boatos.org vai me passar. Sei que vai. É onde ele diz que estão indo lá, estão lá os caras do indulto, né? Que estão lá para receber um dinheiro, uma bolsa para poder se deslocar, para poder se sustentar no período do indulto. Enfim, claro que você imagina que esse discurso seja o mais odiado possível, compreensivelmente, né? De que a gente só sustenta vagabundo e tal. Beleza. Fato 1. Fato 2. Ontem, ali na varandinha do meu cunhado, todos tomando uma cervejinha, batendo um papo, conversando. Todos não, alguns tomando suco, refrigerante, água, enfim, né? Minha mulher tomando vinho branco dela, o Santa Helena, que ela tanto gosta. E fomos assustados, né, por um assalto que ocorreu com o vizinho ao lado na rua. Deu para ver dali de cima, eu mesmo, quando dei uma olhada para baixo, vi o cara apontando a arma pro rapaz e tal, me assustei bastante. Enfim, e ocorreu o assalto. Espero que o filme esteja rodando aqui. No próximo eu vou parar para ver. Que esse farol não é muito demorado. E depois de efetivamente ocorrido o assalto, levaram o celular do menino, tal, do vizinho. Começam os discursos lá dentro de que aí os pessoal dos direitos humanos vem falar e não sei o que. Aí o outro fala assim, sabe que eu curto ver quando a polícia pega mesmo e mata o cara e tal, enfim. E até para alguns comentários eu reconheço que ainda não tenho o espírito tão elevado assim, acabei concordando. Mas sei que preciso melhorar. Mas enfim. O que acontece é que a árvore do Ibirapuera ainda está aí. Não sei se o show aí da noite ainda está rolando, né? E vem o mesmo papo, uma coisa de vagabundo que tem que morrer e tal. Enfim, né? Eu já falei sobre isso, da minha visão pessoal, eu efetivamente ainda não consigo, não tenho dó, não tenho esse sentimento de, puxa vida, é uma pessoa incompreendida que optou
caminho mais fácil, que não é mais fácil, enfim, não tenho mesmo esse pensamento. Ao contrário, o meu pensamento é de que, porra, filha da puta, a gente aqui tentando fazer com honestidade, você aí tentando levar fácil, apontando uma arma para a cara de um trabalhador. Claro, cara, eu não tenho essa simpatia, essa benevolência ou essa elevação de espírito a ponto de compreender. Sei que o certo, na minha questão, é que o certo a fazer seria realmente compreender. Seria realmente elevar um pouco mais meus pensamentos e ser um pouco mais benevolente com essa situação, não a tratando com essa simplicidade que eu tanto condeno. Mas sei como é difícil fazer isso na prática. Por que eu volto com isso? Porque eu tenho uma pergunta básica que veio na minha cabeça assim, meio que instantaneamente. Já na semana passada eu quis falar sobre isso, tanto que eu escrevi o post-itzinho, mas eu não trouxe comigo. E na sexta-feira foi aquele festival dentro do carro, mais de 2 horas de gravação dentro do carro. O som estava ruim e eu não estava desenvolvendo nenhum tema. E a minha pergunta é muito simples. Por que nos incomoda tanto? Por que nos dá tanta vontade de ver o mal do assaltante, do ladrão, da pessoa que, com uso da força, enfim, né, tira alguma coisa diretamente do trabalhador e tudo? E por que a gente não tem nenhum centésimo dessa indignação quando a gente fala em política, quando a gente fala em corrupção, quando a gente fala efetivamente em corrupção, em desvio de verba, numa questão tão séria que afeta muito mais gente e muito mais seriamente do que o roubo de um celular. Eu não estou menosprezando o roubo do celular do rapaz ou de ninguém, nem do meu, que também já foi roubado à mão armada. O que eu estou colocando é que é um fenômeno extremamente natural a gente agir com naturalidade diante da corrupção tão perniciosa, tão maldosa, tão prejudicial à nossa sociedade, mas tão mais venal e absurda, que prejudica tanto mais do que um roubo à mão armada. É um fenômeno que o brasileiro carrega e não se preocupa. Para ele é tão natural pensar assim. É assim, será que Calma. Ele estava estabanado, mas ele olhou. Isso é bom, só que ele não estava dando seta para nada, né? Por que será que a gente é tão conivente, que a gente é tão irresponsável ao tratar do assunto corrupção nesse sentido mais específico, tão generalizado aqui nesse país? É realmente uma incógnita para mim, mas explica muita coisa. Explica, por exemplo, como é essa questão, como se fortalece uma figura de Jair Messias Bolsonaro num momento como esse. Realmente quem vota nele não está efetivamente preocupado com um fator de honestidade, ou muito poucos, com um específico fator de honestidade. Não está. Eu não gosto de falar assim parado, porque eu falo mais baixo e fica muito baixinho no vídeo. Desculpa aí.
explica por que a gente... o conceito de valorização que nós temos. Sabe, meu amigo, um desvio na verba de uma merenda escolar é uma coisa tão criminosa, mas tão ensandecivamente criminosa. E, cara, isso foi mostrado, isso passou por um processo onde meia dúzia de pessoas participou um pouco, foi lá, falou alguma coisinha, e foi arquivado, e ok, acabou, não tem problema. Não tem problema. E é assustador. É assustador. Tudo isso passou e está tudo bem. Uma presidente da República foi deposta por um conceito contábil de administração. Cara, ela era uma besta. Desculpa falar, uma pessoa extremamente mal preparada para gerir, principalmente gerir uma crise. Cara, você tem um problema com essa sua motoquinha aí, hein? Para gerir um pedaço de crise. Tá? E, enfim, outras confluências sociológicas, antropológicas e políticas do brasileiro, enfim. O que eu coloco é que realmente, assim, a gente é simplista de um jeito que as nossas importâncias são simplistas também. São simplistas também. E é uma pena, é uma pena. Mais um daqueles pontos onde eu coloco, poxa, cara, 2018. Caralhos. Meu sobrinho vai fazer 19 anos e é como se eu fechasse o olho e me lembrasse ontem dele brincando comigo lá no apartamento do Tatuapé, no apartamento pequeno deles. Da gente conversando no carro, ele com 3, 4 anos de idade. É, mano. É. E a gente ainda mega valoriza um conceito de um assalto à mão armada. É grave, gravíssimo. Deve ser combatido e acabou. Mas a gente fica tão sentido, nos marca tanto um conceito desse com alguém e deixa todo o resto. Vamos lá, voltando lá na questão do indulto ou não, que eu preciso ver melhor sobre isso. Até hoje eu estava vendo parte desse outro, de uma outra parte aqui que eu queria conversar. Hoje eu estava ouvindo no 89 uma especialista criminalista, psicóloga e tal, uma mulher bem renomada, e me pareceu, pelo pouco que eu ouvi dela, bastante coerente nas coisas que ela fala. Falando sobre conceitos de indulto, de redução de pena, de benefício de pena e assim por diante, conceituando e colocando muito bem colocado alguns pontos que são necessários serem esclarecidos. E eu já vou pegar o pedacinho de papel para continuar sobre isso. Eu sei que ela termina falando sobre Richthofen e Jatobá, por exemplo, né? As últimas autoras aí de crimes hediondos e tal, que cumpriram todos os preceitos legais específicos para usufruir de conceitos de redução de pena. Qual foi o conceito, o objetivo dele em acelerar para mim, jogar o carro em cima de mim e depois parar? Sabe, sei lá. Já pego o papelzinho desse texto, que eu tenho que dar um nome para a moça também, que é importante, é legal, bacana. Não posso esquecer que não é para ir para casa, que é para ir para a oficina. É para arrumar a mangueirinha
a torneirinha do combustível. Ih, acho que não vai dar pra parar pra ver, cara. Acho que não, porque abriu ali também. Ih, caiu. O outro caiu. Ficou aqui não? Não. Bom, vou ficar devendo. Não, tá aqui. Deixa eu pegar o nome dela. Enora Kossag, alguma coisa assim. Sei lá, não sei direito mesmo. Enfim, essa mulher estava sendo entrevistada ao vivo ali na 89, no programa depois do Balacobaco. E contando, claro que ela estava fazendo propaganda dos seus livros e tudo mais, mas com assuntos bastante pertinentes. E o conceito que ela pega é o seguinte, pode não ser a lei mais perfeita que existe, muito pelo contrário, podem ser leis factíveis, podem ser leis específicas que podem ser melhoradas, ou pedaços dessa lei dessas leis que podem ser melhoradas. Mas eu costumo dizer isso antes de falar as respostas dela. Nós negligenciamos isso. Depois que o cara está lá dentro, a gente não quer saber de mais nada, a gente não quer nem tocar no assunto. A gente quer que ele fique longe da gente. Se possível, que o guarda esqueça, erre e o dedo acabe puxando e matando a figura para que nem ocupe espaço e consumo na rede de benefícios que os nossos impostos pagam a terceiros. Voltemos. Então ela fala sobre a revolta que dá nas pessoas quando acontece sob as leis específicas de regimes de progressão. Ah, tá, lembrei, uma coisa vai ligar com a outra e acho que não vai dar tempo. Que são regras específicas para todas as pessoas. Você trabalha dentro da cadeia, no cumprimento da sua pena, dentro da penitenciária, a cada 3 dias trabalhados é uma lei, você reduz um dia da sua pena. E graças a isso que os julgamentos, que os conceitos de indulto, de saídas específicas em datas específicas ou não são baseados. Eles não foram feitos, esses preceitos não foram feitos para a Suzane von Richthofen ou para a fulana Jatobá lá e o marido dela. Pior ainda, porque esse matou a filha. Mas enfim, foram feitos para um grupo específico. E tem uma regra geral que tem que ser aplicada para todos. Agora, por que o caso da Richthofen e o caso da Jatobá afeta mais a nossa memória e nos lembra mais de um crime hediondo, a gente quer mudar a lei. Não pode, peraí, você quer fazer uma lei só para ela? É isso que não dá para ser feito. Lei, antes de ser feita, de ser votada, existe uma comissão lá de julgamento, de análise, que recebe inclusive líderes populares, não oficiais, ideias de acadêmicos e tudo mais. Entendeu? Então, assim, isso é importante para que se saiba que o sistema não é tão podre assim, nesse sentido. As coisas são muito debatidas antes de entrar lá uma votaçãozinha e falar isso aqui pode acontecer, tá tudo certo. Não é assim. Então não adianta se revoltar, porque a Richthofen vai sair no indulto de Natal. Em algum momento ela vai sair. A Jatobá já cumpriu 9 anos. Então, foi mais de 1/6, foi mais de 2/5. Então, se ela tiver ausência de comportamento incorreto e os preceitos específicos para o cumprimento das saídas antecipadas, ela tem que receber o benefício. Revolte-se você ou não. Tente mudar a lei, mas não vai mudar a lei por causa da Jatobá. Mude a lei para todo mundo. Cuidado, o filho do amigo que está lá vai ser afetado por essa lei. E se você não tem filho de amigo que está lá, que bom para você. E eu não quero que você tenha compaixão pelo filho do amigo que está lá, ou por qualquer um que muito menos você conhece. Mas que se tenha responsabilidade ao usar esses jargões específicos ridículos.
de que a vida é mole pro preso brasileiro. Não é, e ninguém quer essa vida não. E não tem preso que está lá dentro de uma penitenciária falando, oh, que delícia, que gostoso que eu sou sustentado pelo sistema, pelos impostos dos brasileiros. Não, ele está fudido lá. Ele está fudido. Ele está se associando ao crime organizado justamente para amenizar essa fudeção que é a vida dele. Ele não tem vida boa, não tem vida fácil. Tá? Mas enfim, vamos ao que interessa. E aí eu vou ter que ligar essa questão especificamente com uma base religiosa que eu não gosto de falar e não queria falar agora, mas tenho que falar, que eu peguei hoje também isso no Paulo Peço. Já existe esse regime de progressão de pena de a cada 3 dias trabalhados, é reduzido, ok? Existe também, já vigorando, e é correto na minha opinião, um conceito de que a cada 12 horas estudadas, ou seja, livros, provas, material didático e tudo mais, comprovando a dedicação do preso ao estudo especificamente, oficialmente, ele reduz lá também um dia. 12 horas. Lembre-se que você não estuda 12 horas direto, você estuda 2, 3 horas por dia. Então, não é assim tão, nossa, que maravilha, que tranquilo, estudou meio-dia, já tem um dia a menos. Não. Para você estudar 12 horas, você aqui fora, você demora 3 ou 4 dias. Lá dentro você demora mais, porque você tem outras atividades também. Inclusive, fazer os trabalhos específicos da sua facção criminosa. Mas vamos lá. Eu fui sarcástico mesmo, mas não fui incorreto. Não contei uma mentira. Eu podia ter seguido direto, né? Hoje está tão tranquilo, mas é muito buraco ali. E, bom, aí, em 2008, um deputado católico do PPS, se eu não me engano, eu não tenho o nome dele, colocou que propôs que o estudo bíblico possa entrar também nesse pacote e criou-se uma comissão que está trabalhando até hoje, mas hoje, com a bancada evangélica mais forte, já foi levado para um patamar diferente. Isso está numa fase bem adiantada de apresentação do projeto de lei para votação na Câmara. E aí que começa a preocupar, porque nesses anos todos caminhou para o sentido de reduzir ainda mais esse conceito, ou seja, comprovado o estudo bíblico de apenas 6 horas, você reduz um dia. Eu preciso mesmo continuar muito mais assim, explicando mais e tal? Acho que não, né? Não se trata da minha visão sobre a Bíblia, que é de nenhum respeito e muito pelo contrário, de abominação no conceito teológico, no conceito moral e ético, porque ela para mim é um livro de blasfêmias éticas, morais e teológicas. Quer dizer que menos do que trabalhar, menos do que estudar uma cátedra específica, porque é específico, tá? Comprovando que é bíblico, que é religioso o ensino. Então você quer converter todos os presos, ok, eu nem acho tão ruim assim. E eu acho mesmo que uma boa parcela que sai de lá relativamente mais socializado tem parcela religiosa que atuou sobre esse cara. E entendo que para essas pessoas sim, o conceito religioso é maior. Ih, vão me parar. Não me pararam. Acho que estavam parando o rapaz aí atrás de mim. E, enfim,
E é lamentável, é lamentável. Por que não se valorize mais a questão do estudo acadêmico? Matemática, português, história, por favor, história. Alfabetização que seja, porcentagem, estudos específicos que facilitem a vida do preso quando ele sair de lá e que para isso o incentive a reduzir sua pena. Mas por favor, bíblico, especificar a questão bíblica para o cara sair mais cedo é efetivamente uma blasfêmia político-cultural e é um período pesado da nossa história num conceito social. É lamentável pensar que a gente está nesse patamar. Nesse patamar. Mas, vamos deixar muito claro que, na minha opinião, o indulto de Natal, que a maioria dos presos que entram e saem, que saem, vão para suas famílias e voltam, ele é muito mais edificante para ele que ele faça isso e conviva com a família dele do que ele ficar lá nesses dias. São menos dias onde ele está mal influenciado. Mas claro que a comissão maravilhosa da nossa querida Câmara dos Deputados está tentando mais uma vez desvirtuar esse conceito. Até mais, gente.